CTA é uma abreviação de um nome em inglês, que é Cherenkov Telescope Array, em que em português o Telescope Array quer dizer um conjunto de telescópios, é simples assim, e Cherenkov é o nome de um cientista, Pavel Cherenkov, um cientista russo que descobriu o efeito que é o efeito que a gente mais usa para fazer a medida. Então é uma sigla para Cherenkov Telescope Array, que fazem as suas medições com base em radiação Cherenkov. São vários telescópios, espaçados numa distância média de uns 100 metros de uns dos outros, como quase uma centena de telescópios, isso dá uma rede de quase 1 quilômetro por 1 quilômetro. E o Cherenkov tem a ver com a técnica de observação. É um telescópio que observa, como todo telescópio, tenta observar a luz, né? A gente observa a luz numa parte do espectro da luz de muito alta frequência ou muito alta energia, né? Que quando uma partícula carregada anda muito rápido, ela produz um feixe luminoso. E é esse feixe luminoso que os telescópios, que o conjunto de telescópios do CTA enxerga. Então o nome Cherenkov é uma homenagem ao cientista que descobriu o efeito fundamental para a gente fazer os telescópios funcionarem. O projeto CTA é uma colaboração entre várias instituições para a construção de um arranjo de telescópios que vai enxergar o universo em raios gama. Os raios gamas, né, correspondem às mais altas energias do espectro eletromagnético. A gente chama o CTA de Cherenkov Telescope Array porque o que ele mede é essa radiação que a gente chama de luz Cherenkov. Então o que a gente tem basicamente é que uma partícula primária, um raio gama. Raio gama eu escrevo como um gama, uma letra grega. A gente observa raios gama, tá? Raios gama são fótons, né, de luz com energias ainda maiores ou frequências ainda maiores do que os raios X, né, que a gente conhece mais comumente. Mas raio gama tem uma particularidade, que eles são tão energéticos que eles interagem com a atmosfera, eles batem na atmosfera e criam um chuveiro de partículas de luz, é como se eles quebrassem a atmosfera ou se quebrassem na atmosfera. E nesse processo de desenvolvimento de quebra de partícula e criação desse chuveiro, isso gera uma luz, que é uma luz que a gente chama luz Cherenkov, é uma luz ultravioleta, é um flash de luz ultravioleta, quer dizer, uma luz um pouquinho mais azul do que o azul. Ele vai chegar na atmosfera e vai interagir com esses núcleos que estão na atmosfera, que são oxigênio, nitrogênio, argônio, e vão gerar uma cascata de partículas. A gente vai ter principalmente elétrons e outros raios gama. Essas partículas elas vão interagindo num processo de cascata, né? Então esses elétrons, eles basicamente vão espalhar várias vezes, vão interagir, e como eles têm muita energia, eles vão emitir um tipo de fóton, um tipo de luz que a gente chama de radiação Cherenkov, chamada de gama Cherenkov. E para a gente que vai observar essas partículas, a gente coloca os nossos telescópios, que são os telescópios do CTA, na verdade, e a gente quer medir exatamente como que essa luz chega nos telescópios para a gente tentar entender a partícula primária. Então o que esses telescópios eles estão fazendo é detectando esse chuveiro, que a gente chama de chuveiro eletromagnético. A particularidade deles é que eles detectam essa luz ultravioleta, essa luz Cherenkov, por isso a gente chama de a rede de telescópios Cherenkov, o Cherenkov Telescope Array. Eu poderia resumir o principal tema do CTA numa frase dizendo que ele busca entender os extremos de energia do universo. A gente não entende muito bem como que a nossa natureza funciona nos seus extremos de energia. Então, quando você pega objetos muito grandes, objetos que explodem, produzindo uma energia absurda para os nossos parâmetros humanos, parece que a nossa ciência falha ou que ela não funciona muito bem ali naquele regime. E o CTA vai mirar os telescópios exatamente para esses eventos que liberam muita energia em pouco tempo. E o objetivo é tentar entender como esses mecanismos de produção de energia acontecem num único lugar que a gente sabe que eles acontecem, que são essas regiões extremas do universo, que tem nomes bonitos como supernovas,
gamma ray bursts, galáxias ativas. Esses objetos, o que eles têm em comum é que eles produzem uma energia descomunal. E a gente não consegue, com a nossa ciência hoje, entender como eles fazem isso. O objetivo é muito amplo. O CTA não é um experimento que foi feito para fazer uma medida. Existem experimentos importantes, que, com a sua relevância, que eles são focados para fazer uma medida de precisão. Não é o caso do CTA. Então ele é um experimento que abre uma janela. Essa é a analogia que a gente costuma usar em astronomia. Um experimento que abre uma janela de descobertas que ainda não foi explorada. E quando a gente faz isso, em geral, nós temos muitas surpresas. Experimentos que são projetados assim, para abrir uma janela nova, sempre acaba enxergando uma paisagem bonita, sempre acaba encontrando fenômenos novos que a gente não conhecia antes.